Caros amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações especiais. E quero fazer essa saudação em nome de um importante amigo e companheiro, Valmiki Ribeiro, que foi um dos precursores dos direitos dos servidores públicos, especialmente os professores. Quando era presidente da CUT, o Valmiki fez uma pesquisa em nível de Estado do Ceará e propôs uma política de audiência pública, de fundação de sindicatos, para lutar pelos direitos dos trabalhadores, que naquela época, em 1992, 93, ainda não ganhava o salário mínimo. Hoje, um professor tem um bom salário, com o piso dos professores, que foi proposto pela categoria organizada, através da CUT, Central Sindical, e dos movimentos sindicais no final da ditadura militar, e que o presidente Lula sancionou. Então, a homenagem eu faço destacando o papel do Valmiki como um lutador do povo. Aqui no Ceará, tem alguns programas de rádio que são bons. Quero citar Aureliano Ramos. O programa dele é na Rádio Cidade, todos os sábados, começa às 8 horas. Foi idealizado pelo Dr. Iraguaçu Teixeira, meu amigo, e eu considerava um companheiro muito importante. O nome do programa é Saúde e Política. Saúde e Política. Tem mais aí um complemento. Tem também um programa do Moas, que foi idealizado pelo um companheiro nosso, né, do PT, que já faleceu, que é o José Albana, professor. E esse programa é antigo. O Albano discutia muito comigo, porque na época, nos anos o Lula ganhou a eleição em 2002, acho que foi 2002 a primeira eleição, e nós já tínhamos programas. Eu tinha o Resenha Sindical na Ceará Rádio Clube, antes do Lula ganhar a eleição, nos anos 90. E o Albano tinha também esse programa. Hoje, o programa dele continua na Rádio Cidade. E algumas pessoas ligam. Eu só escuto aqui, em minha casa. E tem alguns desonestos e mentirosos que ligam para mentir. Tem um desavergonhado que chega a dizer que o Lula nunca fez nada pelo Ceará. Que sujeito desonesto. O Lula construiu no Brasil 5 milhões de casas próprias. O Ceará tem uma quantidade enorme de casas. Para serem casas do programa Minha Casa e Minha Vida, para serem distribuídas de graça para as pessoas. E aquelas que têm mais condições, comprar com a prestação muito barata e pagar em vários anos. A política de moradia não vale nada. A política de melhoramento da educação, inclusive com o piso dos salários dos professores, que hoje chega aproximadamente a R$6.000, e que
quando o Valmik fez essa pesquisa, que eu falei já no início desse vídeo, 62% dos municípios do Ceará ganhava menos de meio salário mínimo. Eu estudei aqui em Fortaleza, quando vim do interior para cá, numa escola chamada Centro Educacional Virgem do Socorro. Excelentes professores. A professora de português se chamava Aline Oliveira. Morava no Carlito Pamplona, vinha de ônibus todos os dias. Chegava no colégio às 7 horas da manhã. Eu estudei o 5º ano, o 6º ano, o 7º ano e o 8º ano. 4 anos. A dona Aline nunca recebeu um salário mínimo por esses 4 anos de função de professora, aguardando um contrato temporário com o governo do estado do Ceará, que na época era César Carlos. E esse contrato nunca veio para esse colégio e a professora Aline nunca faltou um único dia. Aí você tem hoje uma política de educação em todos os níveis, inclusive com escolas de tempo integral. O Lula fez um pouco mais de 800 escolas técnicas em todo o Brasil, do Ceará, várias delas. Aí, esse desonesto que fala, dizer que o Lula não fez nada pelo Ceará. A transposição das águas do Rio São Francisco. Quando ninguém falava e nem sabia se existia o verme ignorante Bolsonaro, eu fui a Mauriti, a convite do prefeito de Mauriti. Eu fui representando a CUT. E o canal já tinha chegado no Mauriti. E de lá, o ramal que sai para o Rio Grande do Norte, ou seja, quem está no Mauriti, à direita do Mauriti, tem uma montanha muito grande, uma cadeia de montanhas. O canal passou por debaixo dessa cadeia de montanha. Aí esse desonesto dizer que quem trouxe a água do Rio São Francisco para o Nordeste foi o Bolsonaro. É preciso ser canalha, e canalha desprovido de nenhuma decência, porque se tiver um pouquinho de decência e coerência, não vai dizer uma coisa dessa, porque todo mundo sabe que é uma mentira desse tipo de canalha. E eu sou um homem sincero, tenho pautado a minha vida por isso, e falo duro, não simplesmente para criticar ou para macular o nome das pessoas, mas para ser honesto com as pessoas. Porque mesmo eu fazendo crítica, eu sou respeitoso. E eu quero dizer que o programa do Movas, que é um programa com boas informações, que faz a luta e que faz um grande trabalho no sentido de garantir os direitos dos servidores públicos, está muito errado em dar a palavra à canalha. O canalha tem que ser destruído pelos homens de bem, porque senão o crime avança. O governo, como o governo do Lula, com tudo isso que eu já disse, com a valorização do salário mínimo, que é muito importante para recuperar minimamente o poder de compra, haja vista que o Brasil é um país que tem uma elite muito miserável de espírito, que só pensa no lucro, não tem responsabilidade social, com a prática infame de alguns governos, que pode ser de esquerda ou de direita, não importa. Nós temos na lei a database de cada categoria, o exercício é de 1 ano. Quem tem database em janeiro, por exemplo,
durante o exercício de um ano, o salário é corroído pela inflação promovida pelos capitalistas. Em janeiro, a lei obriga que os empregadores façam a negociação coletiva de trabalho e reponham pelo menos a inflação. Alguns governos não respeitam a database. Às vezes vai negociar 6 meses depois e não quer pagar o retroativo. Qualquer governo que fizer isso é ladrão. Grande parte das empresas brasileiras respeitam as databases. E mesmo que não negociem no tempo, elas, quando fazem a negociação, elas dão retroativamente respeitando a lei e a responsabilidade social. O Lula tem trabalhado nesse sentido. O Lula garantiu as cotas. Os escravizados que nunca tiveram direito a estudar, ter um emprego melhor, o Lula garantiu através das cotas, através da valorização dessas pessoas, que são seres humanos, que têm inteligência, apenas foram vítimas de um tempo e de uma ideologia de escravocrata. Aí uma pessoa que diz que o Lula não fez nada pelo Ceará é um desonesto. Tem que dizer-se desonesto. Aqui você não fala porque você é mentiroso. Nós combatemos a mentira, nós combatemos a desonra. Então, a culpa maior não é do desonesto que fala. É do programa do Movas, que não combate a desonestidade. A pior coisa do mundo é um intelectual, às vezes não é nem intelectual, é só fantasia mentirosa, mas mesmo sendo intelectual, é o intelectual desonesto. Esse é o pior canalha. Sabe por quê? Porque às vezes o ignorante, o trabalhador ignorante, que não entende nada de economia, de política, de sociologia, ele diz uma besteira, coitadinho, porque nem sabe o que está dizendo. Agora, uma pessoa que estudou, usar os meios de comunicação para mentir, para fazer o jogo sujo dessa canalha, como diz o Aureliano Ramos, que não tem responsabilidade social e que explora as pessoas e que não respeitam democracia, nem liberdade, nem Constituição, nem nada. Eu termino aqui essa fala, esse vídeo, ressaltando os editoriais do Aureliano Ramos. Ele pega um ponto central como ordem do dia e faz um editorial esclarecedor. E eu quero encorajá-lo para que ele transforme esse conjunto de editoriais que ele faz tão bem feito, se referindo a pontos específicos da conjuntura política e social no Brasil, transforme isso num livro para servir de informação e de reflexão para gerações futuras.